Chegou sua vez, Leilinha. Como nós precisamos dessa paz. E agora, estou eu aqui para falar depois da Eldinha. Depois de ouvir tudo que ela nos contou, eu que já sou chorona, já começo chorando. Mas é um prazer muito grande estar aqui novamente com as irmãs. Faz um tempinho que eu não estou aqui, não tenho vindo aqui a Souzas, né? E eu agradeço muito a Jeanne, a equipe, por esse convite, por estar aqui com vocês hoje, né? E tem sido um dia maravilhoso. Nós não podemos negar. E eu agradeço a acolhida que eu recebi da Alessandra. Eu fiquei hospedada na casa dela, que eu cheguei ontem. E, gente, eu dormi num quartinho de sótão, lá em cima da casa, com uma escadinha diferente, tipo a escada da casa do Santos Dumont, lá em Petrópolis, com aquela janelinha que sai por cima do telhado. Ah, não tinha coisa melhor. Dormi super bem, muito bem mesmo, né? E eu espero que o que Deus tem me ensinado, né, seja de utilidade, né, para cada uma de nós aqui essa tarde, né? Conta-se a história de um homem, e ele estava lendo um jornal. E a filhinha estava em volta, brincando. Um mapa mundi. Então, ele recortou os pedacinhos, tipo um quebra-cabeça, e deu para a menina, pediu para ela montar essa imagem do mapa mundi. E ele pensou que ela ia demorar um bom tempinho, né? Só que, rapidinho, ela preparou, montou o mapa mundi e levou para ele. Ele falou, mas como que você conseguiu fazer tão depressa? Pai, do lado de trás, tinha a imagem de Cristo. E eu sabia que se cada pedacinho da imagem de Cristo estivesse no lugar correto, o mapa mundi também estaria. E é assim, irmãs, da nossa vida. Se Cristo está no lugar correto, tudo vai estar correto. E nós sabemos que não é isso que está acontecendo hoje no mundo, né? O mundo está muito estranho, o mundo está muito complicado. E, desde sempre, o homem sempre quis desenvolver, ele sempre quis crescer. E, muitas vezes, para conseguir isso, para ir atrás dos seus sonhos, ele tomou decisões erradas, andou por caminhos que não deveria andar, né? Mas nós sabemos que, se Deus estiver no centro da nossa vida, as coisas vão andar de uma maneira correta. Ah, obrigada. Vamos ler um versículo em Jeremias 18, 1 a 3. Tá. Ok? Está dando para ouvir agora? Jeremias 18, 1 e 3. Diz o seguinte: a palavra foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Interessante, se a gente olhar o versículo 2, nós vemos duas palavras aparentemente contraditórias, né? Levante-se e desça. Deus tinha uma mensagem importante para dar para Jeremias. Mas antes que Deus desse essa mensagem a Jeremias, Jeremias tinha que obedecer essas duas ordens: levantar-se e descer. Quando a gente pensa nessa palavra levantar, a gente entende que, de alguma forma, ele estava sentado, deitado, recostado, né? Mas Deus queria que ele ficasse de pé. O que é levantar-se? Levantar-se significa estar de pé, disposto, pronto para tomar uma ação, ao dispor do Senhor. Irmãs,
primeiro pensamento que nós temos esta tarde, nós precisamos estar dispostas, em pé, prontas, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Ele tem a nos pedir, a nos ordenar, para que nós possamos fazer para Ele. Temos que estar constantemente em prontidão. E nós temos vários exemplos na Bíblia de situações em que Deus pediu para a pessoa levanta, né? O chamado de Ezequiel, por exemplo, em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: esta voz me disse, filho do homem, fique em pé, e então falarei com você. Lá em Gênesis, nós lemos também da história de Agar e Ismael, né? Com a permissão de Deus, Abraão despediu Agar e Ismael, e eles saíram andando pelo deserto, certamente levaram alimento, levaram água, mas chegou um momento em que a água acabou, e estavam cansados com a longa caminhada. E quando a gente lê esse trecho lá em Gênesis 21, a gente chega a pensar que Agar não tomou uma atitude muito agradável naquele momento. O que ela fez? Seu filho, Ismael, que devia ter uns 15, 16 anos, ela falou para ele ficar sentado numa sombra, debaixo de um arbusto, e ela se afastou. E a própria Bíblia nos diz que ela se afastou para não vê-lo morrer. Ela se afastou, ela sentou e ela chorou. Mas esse choro de Agar não foi um choro para Deus. Foi um choro egoísta. Foi um choro, assim, para dentro de si. A gente pode, às vezes, usar a imaginação da gente um pouco e pensar, será que ela estava chorando de raiva? Por que aquele Abraão mandou eu embora? Meu lugar era ali com a família. Ele é pai do meu filho. E agora ele nos despediu, nos jogou nesse lugar tão difícil. Talvez fosse um choro de remorso. Eu podia ter sido mais humilde, eu podia ter sido mais agradável, eu podia ter ensinado meu filho a lidar com os familiares de uma forma mais agradável. Talvez fosse um choro de medo, né? O que vai ser de nós agora? O que nós vamos fazer agora? Nós não sabemos exatamente quais eram os sentimentos dela, mas ela chorou. Mas o mesmo trecho lá em Gênesis nos conta que Deus ouviu a voz, não dela, a voz do menino. Ismael tinha aprendido alguma coisa sobre Deus, certamente ele via seu pai Abraão fazendo os altares, adorando e louvando a Deus, e o menino orou. E Deus ouviu a voz do menino, de Ismael. E Deus, então, mandou um anjo. E esse anjo chegou até Agar, e o que foi que ele disse? No versículo 17 de Gênesis 21. Cadê? Versículo 17. Deus ouviu a voz do menino. E o anjo, então, disse para ela, ponha-se de pé. Vamos, Agar. É isso mesmo, levanta. Pode ficar de pé. Larga de lado essa tristeza, esse desânimo, esse choro, essa comiseração, esse sentimento que você está tendo. Fica de pé. E ela ficou de pé. E o que aconteceu quando ela ficou de pé? Ela enxergou um poço, logo adiante. E antes, com toda aquela emoção dentro dela, ela não tinha visto aquele poço. Irmãs, quando nós estamos sentadas, nós não temos uma visão boa. Nós não estamos prontas para agir, para entrar em ação. Se alguma coisa, algum desastre acontece, alguma urgência acontece, nós estamos sentadas, até a gente levantar, já vai um tempinho. Mas nós já estamos de pé, dispostas, prontas. É muito mais fácil agir e nós temos um campo de visão muito melhor, né? Mas nós talvez que estejamos criticando Agar um pouquinho, mas quantas vezes, irmãs, nós fazemos exatamente assim. No momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de tribulação, a gente se afasta, a gente senta e a gente chora. Aquele choro sem propósito, choro para dentro de nós mesmas, um choro egoísta, um choro que não leva a nada e que não chega à presença de Deus, né? Então, nós precisamos lembrar que somos frágeis, que precisamos do nosso Deus conosco sempre, precisamos estar dispostas, e a maneira de estar dispostas é
estarmos de prontidão, sempre de prontidão para ouvir a sua voz. E de prontidão não só para ouvir, mas também para executar aquilo que ele está pedindo. Isaías 32:9 também tem um versículo que me toca muito. Isaías 32:9. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. Essa expressão que vivem tranquilas, dá para a gente imaginar as mulheres, né? Vocês, mulheres, todo mundo tranquilo, a vidinha está boa, não tem dificuldade, não tem problema, a rotina está normal, né? Não está ligando muito para a coisa, não está se comprometendo muito. Dentro do ambiente da igreja, a gente fala aquelas que são os encera-banco, né, dentro da igreja, mas Deus diz para elas, levantem-se e ouçam a minha voz. É o que Deus está dizendo para nós hoje. Levantem-se e ouçam a minha voz. Vamos agir, irmãs, nada de tranquilidade, nada de estarmos sentadas, prostradas, desanimadas. Está muita coisa para fazer e nós precisamos estar dispostos para isso. Em seguida, nós temos a segunda ordem que Deus diz para Jeremias, que é desce. E eu fiquei pensando muito nessa palavra, porque acho que toda a minha vida a gente ouve dizer que nós temos que subir à presença de Deus, né? E aí eu, lendo esse versículo, mas Deus está dizendo para Jeremias, desce. E só depois que você descer lá na casa do oleiro, que eu vou falar com você. E eu fiquei, né, intrigada com essa palavra, eu nunca tinha pensado. Estou com 72 anos e até hoje eu nunca tinha prestado atenção nesse levanta e desce até a casa do oleiro. E muitas vezes nós temos que descer antes de subir. Descer os nossos joelhos em terra. Descer realmente, nos humilhar na presença de Deus, encurvarmos-nos na presença de Deus em lágrimas, chorando, colocando as nossas dificuldades e implorando pela ajuda dEle, pela bênção dEle nas nossas vidas. Será que alguma irmã que hoje está passando alguma dificuldade, está enfrentando alguma tribulação, alguma situação difícil? Todas nós passamos por situações difíceis dessa forma. Desça, ajoelhe-se. Ajoelhe-se diante de Deus, na presença do Senhor, nas madrugadas, em todo momento. Paulo nos diz que nós temos que orar sem cessar. E essa deve ser a nossa atitude constante na presença do nosso Deus. Mas quando nós pensamos nessa palavra descer, humilharmos-nos, muitas vezes nós estamos muito satisfeitas no lugar onde nós estamos. Muitas vezes nós não queremos descer, deixar o lugar mais alto, né? Um lugar de prestígio, um lugar de influência. E muitas vezes nós não queremos deixar esse lugar para ouvir a voz do nosso Deus. Mas é bom a gente lembrar que a palavra humilhar, no sentido que ela é usada no mundo, é diferente do sentido que é usado na Bíblia. A humilhação no mundo não é uma coisa muito agradável, mas humilhar-nos na presença de Deus significa nos derreter diante dele. Significa que nós vamos nos abandonar aos seus cuidados. Irmãs, quando nós fazemos isso, ai, que paz! Como esse hino que nós cantamos. Que paz que nós sentimos, que conforto que nós sentimos, né? Que alívio que isso traz para nós. Porque nesse momento nós estamos entendendo que nós não somos nada e que Deus é aquele que conduz as nossas vidas, né? Nesse texto que nós lemos lá de Jeremias, o descer significa estar atento para ouvir e obedecer a voz de Deus. Significa abafar aqueles nossos sentimentos próprios, abafar o eu próprio, as nossas vontades, os nossos desejos, para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. Um outro exemplo na Bíblia que nós temos de alguém que desceu foi Císera. Ele estava lá em cima no Monte Tabor e Deus disse para ele, desce, vai lá no vale. Não, Císera não, a Baraque. Ele estava lá em cima do monte, Deus disse, desce, vai lá no vale lutar contra Císera e os cananeus. E ele desceu, foi lá para o vale, e ele teve vitória, né? Mas também é importante que a gente perceba a diferença desse descer
em obediência a Deus ou não. Jeremias e Baraque desceram em obediência a Deus, para depois subir. Jonas desceu em desobediência. Ele foi lá para o porão, se esconder, dormir, achando que ele ia se esconder de Deus. Mas, irmãs, nós não escondemos de Deus em lugar nenhum, nem mesmo no fundo de um porão, né? Mas agora vamos pensar lá na olaria, né? Jeremias desceu até na olaria, e o que nós podemos aprender lá? O que tem numa olaria? Em primeiro lugar, tem o barro, né? E nós aprendemos com barro, que o barro é uma coisa que não tem muito valor. E eu quero deixar aqui um primeiro pensamento. Nós somos barro. Nós não temos valor. Às vezes alguma pessoa não vai gostar de ouvir isso, mas é a verdade, né? O barro é utilizado pelo oleiro, né? É uma mistura de terra, sedimento, água, é pisoteado, é uma coisa suja. Ao longo da história, se a gente ler sobre as invasões, né, de uma nação para outra, nunca ninguém invadiu uma outra terra por conta de barro. Já invadiram para atrás de pedras preciosas, ouro, petróleo, mais terras, mais barro. Nenhuma nação invadiu outra nação por conta de barro, né? Mas lá em Isaías 64, 8, nós lemos o seguinte: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. E Tu és o nosso oleiro. E todas nós somos obra das Tuas mãos. Então, esse barro, que não tem valor, nas mãos de um oleiro, ele adquire um formato diferenciado, ele se transforma em alguma coisa útil, às vezes para decoração, né? E é importante, irmãs, que muitas vezes nós pensamos que nós somos lindas, maravilhosas, inteligentes, espertas, empoderadas, né? Uma palavra muito usada hoje em dia, que eu não gosto muito dela, mas muita gente usa essa palavra, né? Mas se nós pensarmos que nós somos barro, como esse versículo diz, é bom a gente colocar na cabeça que nós não somos nada. Não somos nada dessas coisas. A própria Bíblia nos diz, né, lá em Gênesis, que Deus fez o homem do pó da terra. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, assim. Nós lemos lá em Salmo que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E nós sabemos que o dia que partimos daqui, voltamos a ser pó. Então, realmente, nós somos barro. E Deus criou o ser humano. Deus me criou. Deus criou cada uma de vocês. Para quê? Para servi-lo, para obedecê-lo, para ouvir a sua voz, para se dispor a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Muitas vezes, nesse barro, entra um ingredientezinho que não é tão bom assim. Vamos pensar em um só, o orgulho, por exemplo, né? E nós achamos que nós somos as tais, nós damos conta de fazer tudo sozinhas. E quando nós agimos dessa forma, com soberba, com autossuficiência, nós acabamos pecando. Pecando contra o nosso Deus, contra o nosso oleiro e contra tudo que Ele tem preparado para nós. Segunda coisa, com relação ao barro. O barro é frágil. Diferente de outros materiais, como o aço, ferro, até o ouro, né? O barro é uma coisa frágil, ele se quebra à toa. E já que nós somos o barro, ao enfrentarmos as dificuldades, as tribulações, as pressões, as tensões na nossa vida, muitas vezes nossos projetos desmoronam, às vezes a nossa alegria se transforma em tristeza, em desânimo, em depressão, nossa esperança se acaba, muitas vezes a nossa fé é abalada. Mas nós lemos também lá em Isaías 18, 4, falando sobre essa fragilidade. Isaías 18, 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Em outra versão, nós lemos como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Isso mostra, irmãs, que trabalhar o barro não é tão fácil assim. O barro é frágil, né?
ele quebra à toa e precisa de toda a habilidade do oleiro para trabalhar aquele barro que, às vezes, quer tomar um outro formato. E nos mostra como nós, como barro, somos difíceis nas mãos de Deus. Nós damos trabalho para Ele. Às vezes, Ele quer nos moldar de uma determinada forma e nós não queremos aceitar aquilo que Ele tem preparado por nós, né? Mas se a gente vê na continuação do versículo, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Olha que maravilha. Deus pegou este barro frágil, que se quebrou nas suas mãos, né? Que Ele estava moldando, e Ele continua a moldar, segundo a sua vontade. Mesmo que a nossa vontade, muitas vezes, se racha, se quebra, as nossas reações são diferentes, né? Mas nós sabemos que, nas mãos do oleiro, Ele vai fazer um novo barro. Ele não desiste de nós, irmãs. Em momento algum, Deus não desiste de nós. Ele não vai jogar fora aquele barro que se rachou, aquele barro que se quebrou, aquele vaso que estava começando a ser feito e que apareceram essas rachaduras. Ele não joga fora. Ele pega aquele barro e Ele transforma, faz um novo barro. Não é reformado, não. É feito de novo. É um novo vaso que Ele faz das nossas vidas, né? Isso nos mostra como é importante a ação do oleiro no barro. E como é importante a ação do nosso oleiro nas nossas vidas, né? Ele vai transformar aquele barro, aquela argila que se quebrou, que estava se desfazendo, e Ele vai fazer um novo vaso, uma coisa bonita, uma coisa que vai ter uma utilidade, uma coisa que vai ter valor, né? E se você, se nós se nós somos alguma coisa aqui nesse mundo, é porque o nosso oleiro nos fez assim, porque Ele nos moldou desta forma, e nós somos vasos na mão do oleiro. Uma outra coisa que nós aprendemos com o barro é que o barro não tem querer, né? Em Isaías 45:9, nós lemos o seguinte: ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. E eu encontrei umas outras versões, eu achei interessante. Ai daquele que contende com o seu Criador. Outra versão: um vaso de barro não briga com quem o fez. Uma outra versão: porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Então, irmãs, o barro não tem vontade própria. Ele está nas mãos do oleiro. Nós não temos vontade própria. Nós estamos na mão do nosso oleiro. E Ele vai fazer de nós um vaso que bem parecer aos seus olhos. Ele nos conhece. E Ele vai fazer um vaso muito melhor do que aquele que nós achávamos que deveria ser. E sem dar nenhuma explicação. Não precisa dar explicação ao barro. Olha, a gente nunca imagina que um oleiro vai pegar uma pelota de barro e vai falar assim: olha, barro, agora eu vou fazer de você isso, isso, isso. Não. Ele simplesmente pega aquele barro, coloca ali na pedra, no disco, vai girando, e ele vai fazer um barro como ele quiser. E eu não vou questionar. Por que aquela ali tem alça? Por que aquela tem duas alças? Por que uma tem um pescoço comprido, a outra é mais bojudinha, a outra tem um desenho aqui do lado? É Deus que vai determinar, é o nosso oleiro que vai determinar todas essas diferenças, esses modelos, né, esses estilos em cada uma de nós. E aquele amassar do barro, que são as tribulações, que são as dificuldades na nossa vida, não vamos questionar. O barro não questiona. Não vamos questionar, embora muitas vezes nós fazemos exatamente isso, mas não deveríamos questionar, porque Deus sabe muito melhor aquilo que é bom para nós e aquilo que não é. Outra coisa, com relação ao barro. O barro é a matéria-prima do artista, né?
Quando nós vemos, às vezes, imagens de um oleiro pegando aquele barro ali na roda, eu gostaria muito de um dia tentar fazer aquilo. Eu sei que não vai virar nada. Aquele barro vai escorregar da minha mão, vai ficar uma coisa completamente disforme. Então, isso traz para nós a ideia de que somente o oleiro pode trabalhar as nossas vidas. Nós somos o barro, nas mãos do oleiro. Somente ele pode nos trabalhar. Vou repetir o versículo lá de Isaías 64:8. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro. E Tu, o nosso oleiro. E todas nós, cada uma de nós, é obra. Nós somos uma obra-prima das mãos desse grande artista, do nosso oleiro. São palavras lindas essas, né? E é verdade. Quem aqui já é salva, sabe muito bem que o dia que você entregou a sua vida nas mãos do oleiro mor, as coisas mudaram para melhor, né? Mudaram para melhor. Tribulações, dificuldades, sim, elas aparecem, mas com o nosso oleiro ali do nosso lado, tudo vai ter um valor, vai ter um sentido. E agora que nós falamos do artista que trabalha esse barro, vamos falar um pouquinho do nosso oleiro, né? A primeira coisa que ele faz quando ele pega uma pelota de barro é colocar ali na roda, né, naquele disco. E aí ele começa a trabalhar e esse barro tem que ser colocado no centro do disco. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui. Se nós quisermos que a nossa vida seja útil para o nosso Deus, nós temos que estar centralizadas na vontade de Deus. Nosso pensamento tem que ser o mesmo pensamento que Deus. Dificilmente alguém vai poder ser usada se Cristo não for o centro da sua vida. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: eu quero trabalhar, eu quero visitar, eu quero entregar folhetos, eu quero cantar no coral, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí surgem as oportunidades. Então vamos, fulana, vamos trabalhar, vamos. Mas sábado, eu tenho outro compromisso, mas eu tenho outra coisa para fazer, Então, essa pessoa não tem Cristo como centro da sua vida. Ela não tem realmente vontade de trabalhar, de entregar a sua vida nas mãos do oleiro. E se essa pelota de barro, se ela não estiver centralizada ali na roda, quando o disco começa a girar, ela vai espirrar, ela vai cair fora. E a mesma coisa, irmãs. Se nós não estamos centralizadas, Cristo, o centro das nossas vidas, nós vamos escorregar, nós vamos sair fora daquele disco e nós nos machucamos. Cada vez que isso acontece, nós nos machucamos muito, né? Em Isaías, eu vou repetir aquele versículo: nós somos o barro, tu és o oleiro, e nós somos obra das tuas mãos, né? Cada uma de nós, irmãs, é obra do grande oleiro. E nós fomos criadas, cada uma de nós, com grande potencial. Nós podemos fazer muita coisa. E com grande potencial e também para desenvolver um propósito especial. Cada uma de nós foi criada por Deus e cada uma de nós, dirigida por Deus, é única. Nenhuma de nós aqui é igual uma à outra. A minha irmã, a Agnes, está aqui. As pessoas às vezes comentam que nós somos parecidas uma com a outra. Olham para, essa é a irmã da Agnes, né? Como ela é mais velha, né? Eu que sou parecida com ela, né? Mas nós somos diferentes, não somos iguais. Somos individuais. Cada uma de nós tem um dom especial, a vida é única. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos prepara, Ele nos molda para sermos servas suas, para trabalharmos naquilo que Ele nos coloca, da forma que Ele quer, né? Lembra que o barro não tem querer. Nós temos que agir da forma que Ele quer. E se nós quisermos ter o controle da nossa vida sozinhas, não vai funcionar, não vai dar certo, né? Se nós, muitas vezes, em vez de deixarmos que sejamos o simples barro nas mãos do oleiro, se nós queremos tomar aquela posição do oleiro, ficar ali atrás da roda, não vai dar certo. O barro vai espirrar para todo lado e não vai virar nada.
Nada, nada. Nós não podemos nunca esquecer que nós somos o barro. Aquele barro que nós já vimos que é frágil, aquele barro que não tem valor, aquele barro que não tem querer, aquele barro que é a matéria-prima do oleiro. E é ele que precisa trabalhar esse barro. Por mais que nós tentemos, nós nunca vamos chegar à perfeição de um vaso completo por nós mesmas. Nós temos que deixar que o oleiro nos molde. Ele nos conhece intimamente, profundamente. Ele nos criou. E quando nós entregamos a vida a Ele, Ele nos conhece mais intimamente ainda. E Ele, então, quer direcionar as nossas vidas. Mais uma coisa que o oleiro faz ali no barro, ele tira todos os excessos, né, e as rebarbas. Quando ele vai colocando as suas mãos em volta daquela pelotinha de barro, ele vai tirando uma partezinha daqui, tirando uma outra partezinha dali. São os excessos, são as rebarbas que vão sobrando. E nas nossas vidas também, irmãs, há muitas rebarbas, há muitos excessos que às vezes não agradam a Deus e precisam ser tirados. E, para isso, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós falhamos, que nós erramos e que nós precisamos ser corrigidas. Precisamos deixar que o oleiro trabalhe conosco. Mas, se nós deixarmos esse oleiro trabalhar, então vai ser diferente. E, sabe, essa mudança não acontece de um dia para o outro. Não é algo assim como um passe de mágica. É a vida toda. O nosso oleiro, ele não faz um vaso de barro perfeito quando nós temos 10 anos de idade. Não. Ele vai trabalhando ao longo da vida. Até hoje, Deus está tirando rebarbas da minha vida. Até hoje, Ele está consertando. E eu creio que Ele faz isso na vida de todas as pessoas. Sempre há necessidade de tirar essas rebarbas, de tirar esses excessos, de tirar essas coisas que não lhe agradam e que atrapalham o nosso trabalho na obra do Senhor. E quando nós reconhecemos e permitimos que Ele tire essas rebarbas, Ele vai tirando todo orgulho, toda vaidade que eu digo não no sentido de nos apresentar bem, mas a vaidade como é vista lá em Eclesiastes, algo passageiro, né, algo efêmero, né, um vapor. Ele tira todas essas coisas da nossa vida, a soberba, falta de comprometimento, o orgulho, tudo isso que não lhe agrada e que atrapalha a beleza desse barro, Deus vai tirando das nossas vidas, né? E outra coisa interessante é que, muitas vezes, o oleiro quis tirar rebarbas da nossa vida e nós não permitimos. Nós preferimos ficar com esses excessos, seguir a nossa vida do jeito que a gente achava que tinha que ser, seguindo os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos, né? Sem estarmos centradas no Senhor. Irmã, se nós quisermos aprender alguma coisa, obter mais intimidade com o nosso Deus, aprender mais, nós temos que descer lá na casa do oleiro. Nós temos que ir lá, porque é lá que Ele vai nos ensinar, é lá que Ele vai nos mostrar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas e, com a ajuda dEle, Ele vai nos ajudar. Então, não adianta nós, muitas vezes, dizermos aí para todo lado, eu quero ser usada por Deus, mas continuar vivendo uma vida fútil, sem leitura da palavra, sem oração, sem estudo da palavra, sem comunhão com os irmãos. Desse jeito, como que nós vamos ser usadas? Impossível, né? Nós precisamos ter intimidade com Deus. E quando a gente vê um oleiro trabalhando barro, a mão vai por dentro, a mão vai por fora, né? De todos os lados ele está trabalhando, porque ele não quer um vaso bonito apenas pelo lado de fora. Ele quer que nós sejamos bonitas por dentro também. E talvez o ser bonita por dentro é o mais importante, porque quando essa beleza vem do coração, aí é uma coisa verdadeira, é algo que vem de Deus mesmo. E quando a beleza vem de dentro, a beleza de fora é um retoque. E Deus nos ajuda
a mudar a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, para que nós sejamos um vaso perfeito, um vaso de bênção, para a glória dele aqui nesse mundo. E o último processo que o vaso passa é o fogo. Depois que o vaso está aparentemente pronto, o oleiro vai colocar o vaso no fogo, no forno. Esse fogo vai tirar o cheiro do barro, para que a cerâmica não fique com aquele cheiro de barro e a gente possa usar para guardar alguma coisa. Esse fogo também purifica. Esse fogo também torna o vaso resistente. Ele vai ser resistente para poder ser usado. Jeremias 23 e 20, nós lemos, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Em Mateus 3 e 11, ele, Jesus Cristo, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a minha palavra é fogo. Mas a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, é simplesmente letra, pura religiosidade, como aquela dos fariseus, né? Uma coisa hipócrita. Então, nós precisamos da palavra, precisamos do Espírito, que vai nos ajudar a compreender essa palavra, a ter entendimento com essa palavra. Irmãs, e toda pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, toda serva de Deus, ela passa pelo fogo. Muitas dificuldades. E, às vezes, quando o vaso está dentro do fogo, ele racha. Acontece. Acontece do vaso rachar. Nesse caso, eu diria que são aquelas pessoas que vivem apenas da palavra, uma religiosidade fria, sem o Espírito, e não gostaram do fogo, não gostaram da aflição, não gostaram daquela purificação. Então, nós precisamos nos entregar nas mãos desse oleiro, porque ele quer nos purificar, para que nós possamos ser totalmente usadas por ele. Todas nós somos vasos formados com muito amor e com muito zelo, né, pelo oleiro mor, pelo oleiro supremo. E ele quer transformar as nossas vidas para que nós demonstremos a santidade dele. Ele quer que nós sejamos semelhantes a ele. Ele é santo, é uma das características de Deus. E ele quer que nós, que somos suas filhas, também sejamos santas como ele. Ele é um amor, mas ele também é um justo juiz e ele é um fogo consumidor. E nós precisamos estar constantemente entregues na mão dele para que as nossas vidas sejam realmente vasos de bênção para a obra do Senhor. E finalizando o versículo que estava no convite, né? Aquele versículo de Atos 13, 43, Paulo e Barnabé falando com as pessoas que estavam ouvindo, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Essa é a missão do vaso que foi criado pelo oleiro. Continuar firme na graça de Deus. Continuar firme até quando? Até o fim. Não sei quando. Pode ser hoje, amanhã, daqui 2 anos, 3, mas nós temos que continuar firmes, por meio de ações, por meio de atitudes, sendo cartas vivas mesmo, testemunhando do nosso Deus. E nunca nos esquecendo das palavras lá de João 16, 33. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, nosso oleiro, ele venceu o mundo. Ele sofreu, ele sabe o que é viver nesse mundo, né? E essas palavras que ele diz, no mundo tereis aflições, nós sabemos que isso é verdade. Nós passamos por muitas aflições, né? Todos os dias. E eu acredito seriamente que nós vamos passar por muito mais aflições daqui para frente. Mas nós temos o nosso oleiro que está conosco. Agora, a gente lendo esse versículo, as aflições que eu acho que Cristo estava dizendo ali com os discípulos, não eram só essas aflições de dificuldades, doença, problema com o filho, tanta coisa que chega na nossa vida, mas as aflições eram aflições por conta de dizerem que eram cristãos, que eram seguidores de Cristo, né? E nós sabemos que Jesus estava conversando com seus discípulos e ele estava dizendo para eles, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter aflições, mas
tenham bom ânimo. Eu passei por essas aflições, e a pior aflição de Cristo ainda estava por vir, né? A morte dele ali na cruz do Calvário. E ele estava incentivando os discípulos, que eles tinham que continuar. Eles tinham que levar essa vida nova que estava surgindo, que o mundo não compreendia, que o mundo não sabia, dessa nova vida que Cristo veio para trazer a esse mundo, e os discípulos seriam aqueles que iriam testemunhar, que iriam levar essa palavra avante no meio daquele mundo que naquela época não aceitou de bom grado e que hoje muito menos aceita de bom grado. E se naquela época eram os discípulos que iam continuar anunciando essa palavra, quem é que vai anunciar hoje? Somos nós. Eu, você, a igreja que você frequenta, nós é que temos essa responsabilidade de levar adiante essa palavra. E se nós vamos levar isso adiante, nós vamos testemunhar. E o que significa a palavra testemunhar? Abrir a boca, falar, convencer, tentar libertar pessoas que estão escravizados, né? A gente sabe como o nosso maior inimigo governa esse mundo, um pecado horrível, cada dia piorando, cada vez mais, e nós estamos aqui. Nós somos o sal da terra, nós somos o barro na mão do oleiro, e nós temos que agir, nós temos que levar esta sua palavra. Deus chamou Jeremias, mandou que ele se levantasse e descesse, para que Deus contasse para ele algumas verdades preciosas. E Deus falou com Jeremias que, embora aquele povo de Israel, que era o povo de Deus, era o barro de Deus, né? Eles eram rebeldes, eles eram desobedientes, muitas vezes, mas Deus os amava. E hoje, nós somos o barro, somos rebeldes, somos desobedientes, mas Deus nos ama. Ele nos ama com um amor infinito. E mesmo quando Ele vai nos amassar, né, naqueles momentos de tribulação e de dificuldades, Deus está nos vendo como o barro que Ele ama e que Ele quer trabalhar. E se por acaso nós quebrarmos, racharmos, Deus não vai desistir de nós. Ele nos pega. Aquele caquinho quebrado, aquele vaso rachado, lascado, feio. Deus nos toma nas suas mãos e Ele nos molda. Ele não joga fora. Ele faz de nós um novo barro, um novo vaso. Ele é o Deus da transformação. Ele é o Deus da reforma na nossa vida. E nós precisamos nos entregar nas mãos dEle. Do jeito que estamos, caquinhos quebrados, seja o que for, para Deus não há um vaso irrecuperável. Ele consegue trazer tudo, a sua beleza outra vez. Então, irmãs, meu desejo é que cada uma de nós se enxergue como esse vaso nas mãos de Deus e deixe que Deus, o nosso oleiro, trabalhe as nossas vidas, tirando aquelas rebarbas, aquilo que não lhe agrada, transformando-nos em filhas verdadeiras, filhas comprometidas, filhas que estão de pé, prontas a ouvir a sua voz e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Depende de nós levarmos a sua palavra a esse mundo. Amém. Que Deus nos abençoe.